Olá, bem-vindos ao Invest News Entrevista. Hoje nós vamos falar com um cara que entende tudo sobre empreendedorismo, inovação, negócios e também sobre o setor imobiliário no qual ele atua hoje. Meu entrevistado nasceu na Alemanha, mas cresceu no Brasil. Tinha uma carreira de analista financeiro, mas sonhava em sair daquele mundo e empreender. Em 2010 se reuniu com dois amigos e juntos fundaram a Print, uma gráfica online. A empresa posteriormente foi comprada pela Vistaprint, líder mundial do segmento. Em 2018, foi um dos fundadores da Loft, uma plataforma de transações imobiliárias que funciona como uma solução digital para vender, comprar e reformar imóveis. Ele é empreendedor em Endeavor desde 2012 e chegou a entrar para a lista dos 30 Under 30 da revista Forbes, aquela lista que reúne os 30 principais empreendedores com menos de 30 anos de idade. O entrevistado é Florian Hagenbu, CEO da Loft. Florian, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de conversar aqui no Invest News, meu caro. Obrigado pelo convite, obrigado a você, Doni, é um prazer estar aqui com vocês e maravilhosa a sua apresentação, vou até gravar e guardar depois para escutar de novo. Olha só, bom, vamos começar por ela então. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória no mundo dos negócios, não de acordo com a minha narrativa, mas com a sua, né? Por que você tomou a decisão de mudar de carreira, de fazer aquele ponto de virada e deixar a trilha de analista para entrar nessa jornada de empreendedor? Bom, como você mesmo falou, né, eu sou alemão originalmente, mas eu cresci aqui no Brasil. Então, acho que geralmente essas coisas, mudança de hábitos diários faz muito parte de quem eu sou. E estou muito acostumado com isso. Mas eu cresci aqui e sempre tive o que eu chamaria de uma veia mais empreendedora, né, de gostar de fazer negócios. E me lembro de, na escola, ter um negócio de emprestar dinheiro para os colegas, meio que um banco para o pessoal comprar um lanche. Tive negócios também mexendo com celulares, desbloqueio de celulares, isso numa época que o Brasil tinha a introdução do celular com chip, o GSM, as pessoas iam comprar o celular fora, traziam para o Brasil e não funcionava. E eu tinha um negócio que ajudava elas a desbloquear aquilo. Então, eu sempre mexi muito com isso, mas pelo caminho da vida acabei entrando numa faculdade que era muito forte nesse lado de mercado financeiro, né, e fui atraído por uma carreira nesse mercado muito, vamos ser sinceros aqui, pelo potencial ganho financeiro que essa carreira traz, né. Decidi entrar nesse mercado, experimentar, até gostei do que eu provei, mas eventualmente eu decidi que não era aquilo que eu queria para o longo prazo, para minha vida. O que realmente me deixava animado era construir coisas, construir negócios, empreender. E foi por isso que em 2012, eu junto com meu sócio, na época, a gente tomou a decisão de fundar o nosso primeiro negócio. Sensacional. Eu entendo essa sua história porque eu também fui 8 anos no mercado financeiro. Comecei a minha jornada profissional por lá, trabalhando em tesouraria de banco. Agora, uma informação curiosa, Florian, para quem está acompanhando e que talvez não saiba, é que você escreve artigos para o LinkedIn sobre negócios, carreira, tem bastante interação por lá. E aí o que acontece? A nossa equipe destacou um desses artigos em que você sugere perguntas que um candidato a uma vaga de trabalho poderia ou deveria fazer para o entrevistador. Então, eu queria trazer aqui uma espécie de um desafio e fazer para você algumas dessas perguntas que você sugeriu. Pode ser? Boa, bacana. Então, vamos lá. Para começar, por que você acredita no seu negócio? Eu acredito muito no propósito da Loft, que é facilitar a vida das pessoas nesse quesito de transações imobiliárias, né? Facilitar a vida de quem quer comprar um novo lar, vender um imóvel existente e deixar mais fácil as pessoas se mexerem, se movimentarem, se mudarem nos vários estágios da vida de uma pessoa. Eu acho que esse é um problema universal, né? Afinal de tudo, todos nós precisamos morar em algum lugar. Um problema muito pessoal, que afeta a gente na nossa intimidade, no nosso principal elemento, né, que é a nossa casa, e um problema muito grande, né, um desafio gigantesco. É um mercado muito grande, pouco endereçado por tecnologia ainda, com muita coisa para ser construída. Então, eu acredito muito no potencial de construção que a gente tem com esse negócio, nesse mercado que a gente está inserido hoje. Qual é seu objetivo com a empresa a médio e longo prazo?
O meu principal objetivo e sempre foi, a construção de uma empresa perene, uma empresa que viva mais do que eu, né? Porque isso é um conceito muito louco, né? Que as empresas podem viver mais do que os próprios fundadores, do que os próprios colaboradores, e essa questão da perenidade é algo que é muito meu objetivo. Então, em primeiro lugar, essa questão da perenidade é algo perene, sustentável, eterno, vamos dizer assim. E eu, assim, meu objetivo mais, vamos dizer assim, micro, é providenciar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, acesso, soluções, resoluções de problema. É o que a gente chama um pouco o empreendedorismo gerar valor para os nossos clientes. É isso que me faz acordar todos os dias motivado para continuar construindo. Legal. O que é que você traz de lessons learned do seu primeiro empreendimento e o que você quer fazer diferente dessa vez? Boa. É uma pergunta que eu recebo bastante. Não sei se inspirado pelo artigo, espero que sim, mas as pessoas me perguntam bastante. Eu acho que no nosso primeiro negócio, eu diria duas principais lições aprendidas. Ter um sonho muito grande, uma visão, uma ambição muito grande e muito de longo prazo é super importante. Não que eu não acho que a gente tinha uma visão legal para a Print, mas a Print poderia ter se tornado mais se a gente tivesse sonhado maior. Então, essa questão da visão grande e ambiciosa, uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia na Loft. E, em segundo lugar, as nossas pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Né? Realmente que não sou eu que construo a empresa, né? Eu construo os times que eventualmente constroem a empresa. Né? Então, você dá ênfase para as pessoas, a gente chama isso de people first na Loft, ênfase para as pessoas, ênfase para os times, e sempre o foco na cultura da empresa, na cultura do negócio, que é o que vai trazer no final a perenidade que eu estava falando na pergunta anterior. O que te deixa acordado à noite? Muitas coisas, né? Eu acho que todo mês é uma coisa nova. Eu acho que hoje eu tenho muita vontade, muito desejo de construir muitas coisas. Eu vejo uma oportunidade para a gente gigantesca de endereçar vários desafios de vários clientes no nosso mercado. E o que me deixa muito acordado é como que a gente garante que a gente está fazendo o nosso melhor para conseguir capturar essas oportunidades e não perdê-las de vista. Então, é uma preocupação barra uma ansiedade em querer fazer com que o futuro já aconteça hoje. Então, acho que esse é o meu maior desafio, assim, hoje, que me deixa acordado à noite. E você já tangenciou essa próxima pergunta, mas fazer separadamente para ter um espaço só para ela, por assim dizer. Qual legado você quer deixar com a empresa? Legal. Acho que a perenidade, né, ela é um legado por si só, e tendo passado já por uma jornada empreendedora, é muito legal de ver que a primeira empresa que eu fundei continua tendo sua própria vida, suas próprias conquistas, é um lugar agradável, né, para as pessoas trabalharem, uma plataforma que gera valor para os clientes, e eu desejo essa mesma coisa como legado para a Loft. Eu digo também de forma bem aberta, né, que na Loft a gente gostaria de criar também uma grande safra de futuros empreendedores, né, para o mercado brasileiro. Eu acho que a gente, como atuais empreendedores, tem esse desafio e essa possibilidade de deixar esse legado, seja do ponto de vista, né, de conhecimento, das pessoas aprenderem com a gente essa questão de inovação, de tecnologia, como levantar os negócios, fazer eles escalarem, seja também da questão financeira, né, do ponto de vista de a gente tem vários sócios, vários dos nossos colaboradores são os nossos sócios e o nosso sucesso financeiro ele é compartilhado com muita gente dentro da companhia e meu desejo como legado é também financeiramente, né, mudar muita gente de patamar. Então acho que são essas duas coisas que eu adoraria deixar como legado para o longo prazo. Está contratado. Não, brincadeira. Agora, essas foram as perguntas que você sugeriu. Legal, legal, lá no artigo. Sensacional. Passar agora para umas outras perguntas que não fazem parte do artigo, para entrar um pouco mais ainda nas questões da Loft, no mercado imobiliário, que você entende tão bem que é craque nisso.
Apesar do ano tão atípico que a gente teve, com coronavírus e tudo mais, o setor imobiliário, que num primeiro momento, como toda a economia sofreu bastante, tem apresentado mais recentemente números positivos, números relevantes. Se a gente pegar o Sindicato da Habitação, o dado deles indica que, após as quedas de março e abril, as vendas de imóveis residenciais na cidade de São Paulo vêm registrando uma crescente expressiva. Em agosto, foram comercializados pouco mais de 46% de unidades a mais que o mesmo mês do ano passado. Como é que você avalia essa alta e esse momento? Ele veio para ficar? É uma retomada pontual? Qual que é a sua percepção? Ótima pergunta, Doni. Uma questão também que a gente vê muito na Loft, né? No primeiro momento, o coronavírus afetou a gente negativamente. Você mencionou o mês de abril, foi um mês difícil para nós, mas logo depois já uma recuperação e, na verdade, em junho já estávamos acima de março e assim sucessivamente. E hoje crescendo muito bem. Mas tem duas questões que estão afetando esses movimentos. Acho que uma questão é mais curto prazo e a outra questão é mais longo prazo estrutural. De curto prazo, eu acho que o corona ele fez com que as pessoas fossem de uma forma muito intensa confrontadas com o espaço que elas habitam, né? Então vamos dizer assim, um consumo extremamente intenso do lugar que a gente habita, e principalmente em cidades como São Paulo, isso teve um efeito de deslanchar nas pessoas o pensamento de, putz, será que o meu espaço é apropriado para o meu momento de vida, né? Momento de família, momento de trabalho, questões do tipo, será que meu apartamento é muito pequeno, é muito grande? Você começou a ver essas dinâmicas que, invariavelmente, no curto prazo, fizeram com que as pessoas considerassem uma troca, né? Se mudar. Ou de local, né, ir para o interior, porque agora dá para fazer o home office, ou pegar um espaço maior, mais afastado, ou enfim. Então, acho que essa é uma questão mais de curto prazo que eu sinto que o Covid trouxe. Em segundo lugar, uma questão mais estrutural, que é a questão da queda dos juros, né? A gente estava pré-pandemia num nível ali de 3,5, se não me engano, 3,75, a Selic. Eu acho que a gente enxergava assim como mercado aquilo como um piso, pelo menos para o futuro próximo. Se você ler as atas do Copom, certamente era a sinalização. E o corona e todo o desafio econômico que o corona trouxe consigo fez com que essa Selic fosse ainda mais baixa, fosse reduzida para o nível atual que ela está, que é 2%. E isso, a gente sabe, né, o mercado imobiliário ele é muito, muito correlacionado com a questão dos juros, porque quanto menor os juros, maior a disponibilidade de crédito, maior a disponibilidade de crédito, mais você tem acessibilidade a esse ativo. E a gente está certamente vendo esse movimento no mercado hoje. Então, desde pessoas físicas comprando para morar, conseguindo fazer um pouco desses movimentos de upgrade ou mudança, até o perfil que a gente chama de investidor, né? O capital hoje rendendo em aplicações muito menos do que rendia historicamente. A oportunidade de se investir no mercado imobiliário acaba sendo um risco-retorno muito bacana para alguém que, por exemplo, investir em renda fixa. Eu acho que é difícil prever, né? Como diz o Luiz Stuhlberger, Brasil é fazer um piquenique à beira do vulcão, sempre, né? Então a gente não sabe exatamente como que isso vai se comportar no longo prazo, mas certamente se a taxa de juros se mantiver neste patamar, é uma mudança realmente estrutural, fundamental no mercado imobiliário também. Do ponto de vista da preferência dos consumidores quanto aos imóveis comprados, seja pela conjuntura agora, seja porque passaram a ficar no isolamento social, inseridos na sua moradia há mais tempo e com isso quiseram melhorar o lugar onde moravam, dar um upgrade, enfim, a gente viu vários movimentos nesse sentido. Você acha que isso perdura e, nesse sentido, a estratégia da Loft, de alguma forma, mudou ou foi ajustada, dada essa mudança no hábito de consumo imobiliário do brasileiro? Eu acho que tem várias tendências novas que vieram associadas ao corona. Vou mencionar algumas delas, mas imóveis maiores em lugares mais afastados, porque existe hoje a possibilidade mais real do trabalho remoto, né?
Uhum. Existe um movimento de mudança para o interior. Você tem outra tendência, acho que um pouco da retomada em São Paulo, pelo menos do valor das casas, né? É mais anedótico, mas eu tenho muitos amigos, colegas que se mudaram para casas ou estão ativamente buscando casas para Uhum. morar, porque se eu vou ficar em casa, eu quero ter um quintal, eu quero ter espaço, eu quero poder curtir. Então, é muito difícil para mim dizer se essas mudanças vão ser estruturais e para sempre. Eu sou um pouco cético quanto a isso, porque não é a primeira pandemia que a humanidade passa, né? E não vai ser a última, certamente. E as pandemias anteriores também não tiveram, talvez, efeitos tão profundos na sociedade como talvez a gente acredita que seja a questão do corona. Mas eu acho que a gente está preparado do ponto de vista de atendimento para o nosso cliente, para o nosso usuário, nosso consumidor, para conseguir suprir essa demanda. A gente se ajustou um pouco, né? Então hoje a gente nasceu muito focado nos bairros mais centrais de São Paulo, do Rio. Hoje a gente já abrange quase toda a geografia metropolitana das cidades em que a gente atua. Mas, por exemplo, as casas ainda não são uma opção que estão disponíveis na nossa plataforma, muito mais por uma questão de foco como empresa no curto prazo, de fazer bem o que a gente se propôs a fazer antes de adicionar novas alternativas. Então, a nossa posição tem sido observar e tentar sempre atender todo mundo da melhor forma possível. Em julho, agora, recentemente, a Loft começou a operar um novo fundo imobiliário na Bolsa, né, de 360 milhões de reais, código LFTT11. Como é que está sendo essa experiência? Qual é a sua avaliação até agora? Foi um processo muito legal para nós de ter levantado esse fundo no meio de uma crise, no meio da pandemia, né? Julho, a gente ainda estava falando, eu acho, de certa forma, de um auge, né, dessa situação para todo mundo. Eu acho que o que é legal de ver é um pouco daqueles fatores que eu estava te falando, do interesse nesse ativo, a questão dos juros baixos, possibilitando empresas como nós realmente fazer a captação de recursos voltados para serem alocados nessa classe de ativos, né, que são os fundos imobiliários. A gente nasceu já com esse fundo meio que dentro de casa, mas no primeiro momento distribuídos mais para clientes de alta renda, uma distribuição mais exclusiva. E a nossa visão sempre foi, eventualmente, criar veículos publicamente listados, que eventualmente até tivessem uma liquidez de bolsa. Então, foi um marco muito bacana para a gente conseguir concluir e fazer isso acontecer. E, na verdade, a gente acha que isso é só o começo do que a gente entende ser uma profissionalização desse ativo que a gente chama de imobiliário. E dentro dos ativos imobiliários tem vários, né? Você tem galpões, você tem shoppings, você tem todo o mercado de incorporação, mas se você olhar hoje, ninguém ainda atacou ou endereçou de uma forma estruturada esse mercado de imóveis usados que a gente endereça. Então, é muito legal hoje para o investidor ter essa alternativa de poder alocar capital nessa classe de ativos, porque por uma decisão de portfólio ou preferência pessoal, ele acredita naquilo. Então, isso está muito no nosso DNA e é algo que a gente vai continuar fazendo, né? Criar produtos financeiros para essa classe de ativos imobiliários para o mercado. E o recurso levantado com esse fundo é destinado à compra de imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro. Esses imóveis já foram adquiridos, tem muitas transações ainda no pipeline. O que aconteceu com esse recurso? Esse recurso ele é um capital e na sua grande maioria ele vem de investidores terceiros. Ele é complementado com o capital da Loft, né, por uma questão de alinhamentos de interesse. E esse recurso, a forma de pensar nele, ele é reciclado. Então, esse capital, ele compra imóveis, e quando esses imóveis são vendidos, ele retorna capital e ele vai reciclando aquela base. Então, a gente usa isso, como você falou, nessas duas praças hoje, em São Paulo e no Rio. E na verdade, é um negócio meio que eterno, meio que reciclável. Então, a forma que a gente vê a gente vai ajustando o montante baseado no número de oportunidades que a gente está vendo, enquanto que a gente acha que a gente consegue empregar, e vai reciclando aquele capital, aquela base. Mas é destinado 100% para a compra de imóveis. Tá. A Loft anunciou no final de setembro
a compra da fintech Investe Mais, que atua no segmento de crédito imobiliário, e, salvo engano, essa é a quarta aquisição da Loft em um ano. Conta um pouco mais o que ela representa, essa aquisição, para os negócios da Loft e para o mercado onde vocês atuam. Legal. Bacana a pergunta, e também acho que um dos aprendizados que a gente teve na nossa primeira jornada empreendedora é que você não precisa construir tudo do zero sozinho, né? A aquisição, principalmente de outras startups, pode ser uma ótima forma de acelerar o nosso desenvolvimento de produto, de negócios, de mercado, de canais. E a Investe Mais, assim como as outras aquisições, entrou muito nessa estratégia também da Loft. Da onde vem, né? A gente, como empresa, rapidamente viu que o acesso ao crédito, ao financiamento imobiliário, era uma peça-chave, um componente muito importante da transação imobiliária. E ainda pouco explorado no Brasil, né? Se você olha no Brasil hoje, os imóveis, grande parte, se não me engano, em São Paulo a gente está falando de mais de 50%, são quitados, são 100% equity, 100% cash. Isso, comparado com qualquer outro mercado mais desenvolvido do ponto de vista de mercados financeiros, quase que não existe, né? Nos Estados Unidos, acho que essa taxa é tipo 10%, 90% dos imóveis são alavancados. É o que um ambiente de juros baixo providencia. Então, a gente viu essa necessidade com nossos clientes e, ao mesmo tempo, uma oportunidade da Loft se posicionar como uma plataforma não só de compra e venda de imóveis, mas também de financiamento de imóveis. E hoje a gente já providencia financiamento imobiliário para os nossos clientes, da nossa plataforma, mas também para clientes que não estão transacionando na nossa plataforma. E aí a Investe Mais complementa muito bem essa oferta de produtos para os nossos clientes. E a gente decidiu adicionar a expertise e o canal que a Investe Mais tinha criado nos últimos anos ao nosso portfólio. E eu acho que, como companhia, o segundo grande pilar, né, fora compra e venda, para nós é essa questão do financiamento imobiliário. E a gente aposta muito que a penetração desse produto nos próximos anos tende a aumentar bastante. E como é que estão os planos de expansão para os próximos meses? A estratégia é ampliar a geografia de atuação também? Conta um pouco mais. A nossa ambição, a nossa vontade de expandir, ela foi certamente um pouco balançada pela questão do Covid. Eu acho que muitas empresas colocaram planos mais de longo prazo em pausa, né, uma vez que elas foram confrontadas com aquela situação, com aquele desafio mais curto prazo do corona, e não foi diferente para a Loft. A gente tinha planos bem concretos para outras cidades no Brasil, cidades também fora do Brasil, que a gente decidiu pausar. No momento, como empresa, a gente está muito focado nas praças que a gente já está atuando. Dentro dessas praças, expandir geograficamente, mas também o portfólio de produtos que a gente oferece. E o assunto expansão geográfica é algo que a gente pensa em retomar no começo do ano que vem, mas sem planos imediatos que a gente esteja divulgando ou concretamente atuando em cima no momento. Vânia, eu gosto muito de conhecer os bastidores das trajetórias dos grandes empreendedores do país. Eu tive a oportunidade de entrevistar pouco mais de 200 deles e é sempre interessante ouvir um pouco da narrativa, e por isso também que é um baita prazer conversar com você, não só pelo grande grupo que você toca hoje, mas pela caminhada que você fez. E aí eu queria ouvir de você o seguinte: qual que é a sensação, a percepção, a experiência daquele menino que negociava dinheiro na escola para os colegas comprarem lanche e hoje comanda uma das pouquíssimas empresas que podem se chamar de unicórnio no Brasil? É engraçado porque, se você não me faz essa pergunta, eu geralmente nem penso tanto a respeito disso. Para mim, a carreira empreendedora ela é uma jornada. E é uma jornada muito puxada por desafios, né? No final, eu acho que me motiva como empreendedor, ou muitos empreendedores, são os desafios, né? As oportunidades e os desafios que essas oportunidades trazem, né? E para mim, emprestar o dinheiro na escola ou desbloquear o celular de alguém, isso são marcos numa jornada. Uma jornada que, eu confesso,
é muito pensada no longo prazo, né? Então, desde o começo da minha carreira empreendedora, sempre fui muito comprometido com o longo prazo, com a consistência do longo prazo, né? Então, se você olha coisas que eu falava vários anos atrás, o que eu fazia vários anos atrás, essas coisas continuam muito consistentes e contínuas até hoje. E a minha intenção é continuar realmente nessa jornada de construção, não só da Loft, mas de todo o ecossistema de empresas de tecnologia no Brasil, seja na forma de empreendedor, ou na forma de investidor, ou mentor. Então, para mim, esses passos e essas questões são marcos numa jornada de longo prazo e se sente muito parecido com uma trilha, ou uma caminhada, ou vamos chamar assim, subindo uma montanha, né? É desafiador, mas a cada passo, a cada nova etapa que você consegue completar, uma satisfação enorme, uma vontade ainda maior de ir para a próxima etapa. Então, acho que a melhor forma de resumir o sentimento é essa. E para finalizar, uma última pergunta. Qual que você acha que foi o turning point mais importante dessa caminhada toda para que você chegasse até aqui? Qual foi o momento decisivo? Qual foi a tomada de decisão mais complexa e que, olhando em retrospectiva, representou um salto nessa sua jornada? É uma ótima pergunta também, e pode não parecer, assim, olhando para a minha história hoje, mas a minha natureza, ela é mais aversa a risco do que buscando risco. Acontece só que, com o passar do tempo, eu aprendi a lidar melhor com essa questão do risco e gerenciar o risco-retorno, e hoje, felizmente, estou numa posição onde eu posso tomar mais risco do que antes. Mas, para mim, o momento mais marcante foi... eu não sei se você teve um momento parecido, Doni, mas foi o dia que eu pedi demissão do meu trabalho no mercado financeiro, onde eu estava deixando ali na mesa uma carreira muito promissora, do ponto de vista financeiro muito rentável, e até um peso pessoal enorme, porque o meu pai não tinha acesso necessariamente àquele tipo de oportunidades, o meu avô certamente não tinha acesso àquele tipo de oportunidades, e eu estava ali deliberadamente e voluntariamente abrindo mão de algo muito bom. E foi aquela decisão de sair do seguro e ir para o arriscado. E eu acho que o resto é história, né? Na questão da minha jornada empreendedora. Mas naquele momento eu lembro ainda aquela conversa com o meu chefe, um momento muito marcante. E a hora de colocar todas as minhas coisas era uma caixa de papelão que eu coloquei todos os meus pertences, que não eram muitos, né? Que eu tinha lá no escritório, mas esses 2 momentos foram muito marcantes para mim. Sensacional. Não, me identifico super, porque eu tive 2 momentos muito similares. Um, quando depois de 7, 8 anos de carreira no mercado financeiro, eu pedi demissão, ganhava bem, bônus em dólar, trajetória de crescimento exponencial e tal, e pedi demissão para seguir uma outra vontade, que era de migrar no campo da comunicação, entrar em televisão, e uma decisão da segurança para a insegurança, da certeza para a incerteza, e de remuneração para 1/6 do que eu ganhava antes. E depois, quando eu fiz uma carreira também de 8 anos no mundo da comunicação, na Globo, e pedi demissão para empreender, mais uma vez, um salto no desconhecido, e que, de novo, olhando em retrospectiva, eu falo, puta, foram 2 decisões realmente que talvez eu tivesse antecipado se soubesse que seria tão bom assim o período pós-decisão. Mas são desafiadores nesses momentos. São desafiadores, mas eu gosto de compartilhar essa história para encorajar outros a tomarem essa decisão também, né? Lembrando, claro, sempre que há o risco, e ouvindo a gente falar, né, Doni, são as histórias talvez mais bem-sucedidas, há várias também menos, mas ter a coragem de seguir o seu propósito, o seu chamado, seja comunicação, seja empreendedorismo, tecnologia, é muito importante para nós. É isso aí. Florian, meu caro, obrigado. Só agradecimento aqui, adorei a conversa. Espero que a gente possa marcar outros papos aqui e eu continuar acompanhando essa sua trajetória e a trajetória da Loft também. Obrigado, meu caro. Obrigado, Dani. Foi um prazer.